Oiê, sou Ana Campbell, estamos aqui em mais um episódio no Estúdios Brownie, hoje com uma fotógrafa muito famosa e que eu estou muito nervosa, mas que eu acho que vocês vão gostar pra caramba. Nossa convidada de hoje é a Penélope, ela é fotógrafa de gestantes há quase 10 anos, tem um trabalho lindo. Isso aqui não está na biografia, é a minha opinião, mas vocês vão ver lá no Instagram, se vocês não conhecem ainda, que eu acho difícil, né? Porque ela é uma super fotógrafa e também é palestrante, então vocês devem ter visto ela ou o trabalho dela no Instagram em algum lugar. Ela foi uma das pioneiras no Brasil em trazer essa especialidade e reconhecimento ao segmento. Captura imagens glamourosas que provam que toda mulher é linda. Suas fotografias possuem um destaque internacional, o que lhe fez atender gestantes de 11 países diferentes. Além de fotógrafa, Penélope é mentora e palestrante, contribuindo para o crescimento de diversos fotógrafos e fotógrafas. Sua missão é exaltar a mulher, trazer alto valor pessoal e resgate de autoestima, além de cura emocional. Lindo, né? Gente, com vocês, Penélope. Penélope, obrigada por aceitar o convite. É uma honra te receber aqui e conhecer um pouquinho da sua história. Eu que agradeço, estou muito feliz, admiro muito seu trabalho também. Obrigada. Obrigada. Conta pra gente aqui, como é que você começou na fotografia? Você já começou direto fotografando gestantes, assim, já foi paixão à primeira vista? Ai, Aninha, eu acho que eu comecei lá dentro da barriga da minha mãe, sabe? Mas enfim, eu nunca imaginei que eu seria fotógrafa. Eu sempre gostei muito de fotografar, desde a época de filme, né? Mas eu trabalhei 8 anos numa empresa e lá eu conheci meu marido, né? Namorei, fiquei noiva, casei. Depois de um tempo veio o Luca. E aí eu decidi sair dessa empresa, era uma empresa de recordação escolar. E lá eu trabalhava com fotografia, mas não fotografando. Então lá eu fui assistente de fotógrafo, trabalhei em setor de laboratório, desenvolvia produtos. Foi uma experiência muito bacana. Porém, eu decidi dar um tempo para ser mãe em período integral. E aí, quando o Luca estava com uns 2 aninhos, mais ou menos, eu fiquei com aquele sentimento que as mulheres ficam, e que geralmente é o início, às vezes, para iniciar, assim, numa profissão onde é mais maleável em questão de agenda, né, de você fazer a sua agenda e ter o seu tempo ali. E aí eu tinha uma amiga, e essa minha amiga, ela começou a vender roupas. E aí eu falei: "Nossa, você é tão linda, por que que ao invés de você ficar tirando foto da roupa, a gente não começa a fazer fotos de você vestida, né? Eu faço essas fotos para você". E aí eu ficava sempre falando com ela a respeito desse incômodo de só estar ali dentro de casa cuidando do Luca, porque eu sempre trabalhei, e que eu queria fazer algo, né? Voltar ali para o mercado de trabalho, mas não sabia o que fazer. E aí foi quando eu comecei a fazer essas fotos da minha amiga com o celular, eu tinha aquela câmera HX1. Aham. E aí eu comecei a fazer essas fotos e ela começou a vender muito. Criou uma página e aí as pessoas começavam a perguntar: "Mas quem é fotógrafa?". E aí foi onde essa minha amiga, um dia, ela me falou assim: "Olha, tá todo mundo perguntando, por que que você não se torna fotógrafa, já que, né, você tá aí comentando que você gostaria de voltar para o mercado de trabalho". E nesse momento, ela me disse, eu comecei a fazer como todo mundo faz, né, geralmente. "Ah, mas, ai, não tenho dinheiro para investir agora, onde eu vou arrumar dinheiro para comprar uma câmera profissional? Deve ser muito caro, porque eu tenho que estudar, fazer curso". E foi muito engraçado, porque ela falou bem assim para mim: "Eu vou desligar o telefone agora e você só volta a falar comigo para me contar o dia que você tá matriculada". E pá, desligou o Caramba. telefone na minha cara. E aí eu falei: "Nossa", né, peguei e liguei para um fotógrafo que tinha feito o meu casamento, inclusive tinha até fotografado minha gestação, e perguntei se ele conhecia alguém que pudesse me dar um curso básico, e tal. Entrei em contato com esse professor e ele me disse bem assim: "Olha, temos uma turma que vai começar na semana que vem e eu tenho somente uma vaga". Isso, assim, era numa terça-feira. E me falou o valor do curso. Aí eu falei: "Caraca, tipo, não tem a câmera, mais o valor do curso, né". Pensei, né: "Bom, numa próxima oportunidade eu vou me programar, né,
e eu vou participar. Ele explicou bem assim para mim. Você precisa ter aquelas câmeras assim, ó, que troca lente. E aí, foi tudo muito por Deus, a minha carreira é muito, muito abençoada. Assim, meu marido, eu comentei com meu marido que eu gostaria, né, de fazer um curso, e aí ele falou, amor, realmente tá muito em cima, né, pra gente já conseguir o equipamento, mas vamos se programar na próxima, enfim. E aí, tipo, isso foi numa terça-feira, na sexta-feira ele estava no trabalho dele lá, sentado, e ele me conta que passou uma pessoa, um colega de trabalho, sabe? Passou por ele e voltou. Falou assim, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. Por acaso, você conhece tantas pessoas, por acaso você conhece alguém que queira comprar uma câmera fotográfica? Aí ele olhou, ele falou, por quê? Ele falou assim, porque eu fui para os Estados Unidos, eu comprei uma câmera e ela é demais para mim. Sabe aquelas câmeras profissional que troca lente? Muito bom. Ele, sei. Ele falou assim, então, eu tirei acho que umas 100 fotos na viagem e eu não sei o que eu faço com a câmera, porque eu não sei mexer com a câmera. E aí ele falou assim, olha, eu tenho interesse. Aí, tipo assim, ele parcelou a câmera para ele pagar, tipo, tinha os cartões de memória e tal. Só que meu marido, ele não me contou que ele comprou a câmera. Aí ele chegou, ele falou assim, amor, eu tenho um amigo que é fotógrafo e ele emprestou a câmera dele para você ver se você gosta. Então, assim, antes da gente fazer um investimento alto, tal, vê se é isso mesmo que você quer, porque aí, né, a gente pensa em comprar uma, até mesmo parecida. E no dia seguinte, eu tinha um chá de bebê de uma amiga muito querida. Aí ele falou, leva essa câmera e faz as fotos lá, né, nesse evento, e aí depois você vê se você gosta ou não. E aí, Ana, foi muito especial, porque assim, eu fui assim, a hora que eu peguei aquela câmera pesada, assim, eu fiquei o tempo inteiro, eu nem comi, só fiquei tirando foto. No modo automático ali mesmo, nem sabia mexer, mas fiquei fotografando. Aí eu cheguei em casa, ele sentadinho assim, ele falou, e aí? Eu falei, amor, eu quero ser fotógrafa. Isso é muito emocionante, eu quero ser fotógrafa. Olha, a gente vai fazer de tudo, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Aí ele olhou para mim e ele falou assim, não, Deus já abençoou. Esse é um presente para você. Você começa a fazer o curso na segunda-feira, eu já matriculei, já paguei. Caraca. E eu tenho certeza que você vai ter uma carreira linda. Eu tô aqui para te apoiar. E assim, foi aí que tudo começou. Eu fui para o curso e lá no curso, era um curso que era umas 2, 3 vezes por semana, durante uns 4 meses. E assim, eu nunca fui muito de gostar de estudar, sabe? Eu sempre fico meio dispersa. E lá, assim, tipo, contando tudo aquilo, assim, era uma coisa assim que me encantava. Até que a gente chegou a um momento de aula prática, e a gente fez as fotos e depois o professor voltava para avaliar, aluno por aluno, porque aí que ele ia começar a ensinar. Primeiro ele deixou a gente fotografar livre para na próxima aula. E aí esse professor chamou eu de lado. Ele falou assim, olha, você por acaso entende de fotografia? Você sabe o que é simetria? Eu não. Ele, regra dos terços. Eu falei, não. Ele falou, olha, eu quero te dizer que você tem o dom. E eu quero te dar uma dica. Quando você sair do curso, vai fazer de tudo. Faz casamento, ensaio, aniversário, faz tudo que você puder. E escolhe somente um nicho, porque eu tenho certeza que você vai fazer muito sucesso, porque você tem muito talento, você está anos-luz. Não que os outros não estejam, mas assim, você está muito avançado, você já aplica técnicas de um fotógrafo profissional. E eu guardei aquilo dentro do meu coração. Saí desse curso e fui fazer de tudo. Fiz casamento, fiz muito ensaio, aniversário de criança, fiz muito. Então, hoje eu tenho um domínio para trabalhar com criança, eu tenho essa experiência. E aí eu ficava assim, pensando, né? Mas qual que é esse nicho que ele falou para eu focar que eu ainda não descobri? Eu fazia eventos e aí teve um dia que eu fui para um evento, era um aniversário de 15 anos, o meu marido estava viajando e o meu filho estava com H1N1. Ele queimando de febre, minha mãe me ligava, eu ia pro banheiro, chorava, voltava a fazer as fotos. E aí eu falei,
chega, eu não quero trabalhar com eventos, porque a pessoa não deixava eu ir embora, mesmo que tinha um outro fotógrafo ali, o meu filho precisando levar ele no médico. E aí eu decidi que com eventos eu não trabalharia mais. E fiquei nos ensaios. Até que eu decidi criar a página Penélope Andelini. E aí eu comecei a divulgar ensaios. E aí o meu primeiro ensaio, assim, que foi, assim, que deu início ali, o ensaio que eu sentei com a cliente, fiz contrato, tudo certinho, já com o nome da marca, né? Recebi ela pessoalmente, fechei o contrato, foi de uma gestante. E aí eu lembro que essa gestante já estava, assim, bem avançada a gestação, e nessa época eu tinha um pacote que custava R$ 200 e eram 100 fotos. Nossa, muita foto. Muitas fotos. E aí eu peguei e fui para esse ensaio, e assim, eu sempre fui muito detalhista com o meu trabalho, sempre. E aí eu fui pro ensaio e falava assim, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, eu não tô preparada. Como que eu vou fazer 100 poses dessa grávida? Por que eu fiz isso? Eu não devia ter feito isso, eu não tô preparada, eu devia ter treinado mais. Porque, assim, eu tava um pouco mais apta com os eventos, mas ensaio não, como que eu vou fazer as poses? E só ficava pensando nisso, Deus, faça com que essa mulher desiste, faça com que essa mulher desiste. E foi assim, no caminho, assim. E eu cheguei lá, era uma praça que ela tinha escolhido, uma praça da cidade, muito bonita até. Cheguei lá, o que aconteceu? Um evento na praça. Um monte de gente, tal, era impossível fazer o ensaio lá, né? Eu, graças a Deus, Deus me ouviu. E essa mulher já estava com 38 semanas. Eu falei, bom, na semana que vem ela vai ganhar bebê, não vou fazer as fotos, eu vou me preparar, vou estudar mais sobre ensaios, enfim, e depois eu lanço que eu tô fazendo ensaio. E aí ela falou assim, não, semana que vem a gente volta a se falar. Não vai voltar. Aí chegou na semana que vem, ela falou assim, tô pronta, eu vou levar até a malinha no carro, pode ser que eu saia de lá e já vou pra maternidade. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu, né? Tá bom. E aí, quando eu cheguei no ensaio, que eu fiquei muito desesperada com as poses que eu tinha que fazer, com o direcionamento, sabe, que eu não tinha experiência, eu vi que foi algo muito mágico a questão da gestação. Então, assim, o marido vinha, dava um beijinho nela, fazia um carinho, eu ia fotografando, aí escorria uma lagriminha, se emocionavam, e ele beijava a barriga. E a hora que eu vi, eu tinha feito 200 poses, 200 fotos diferentes, né? E aí, assim, meu marido, ele já estava na expectativa, a gente já estava na expectativa de eu descobrir esse nicho. E eu sempre fui muito emotiva. E foi nesse dia que eu cheguei em casa, assim, gritando. Amor, descobri, eu vou ser fotógrafa de gestante, vou ser fotógrafa de gestante. E aí, foi a hora que eu falei assim, agora, o que eu tenho que fazer para ser uma fotógrafa de gestante? Aí eu comecei a lembrar do meu ensaio. Então, o meu ensaio de gestante, eu não me senti bem. Eu sempre fui muito magrinha, mas o fotógrafo conseguiu pegar umas dobras, assim, em mim, um ângulo que eu não me saí bem. Por mais que era um momento muito especial, que era a celebração da chegada do Luca, eu fiquei feliz em ter o registro, tenho até hoje, mostro para ele, mas eu, como mulher, não me sentia bem. Eu tive que emprestar roupa de uma amiga minha, porque eu não tinha roupa bonita para fotografar, porque a gente perde as roupas. Uhum. Não tinha um lugar para eu fazer uma produção, porque meu ensaio foi num domingo, então eu mesmo me maquiei, não ficou legal. Então eu comecei a pensar em tudo que eu poderia oferecer para que esse dia realmente fosse um sonho para essas mulheres. Assim, eu pensei em mim, o que eu gostaria? Ah, não, quero ter uma maquiadora me paparicando, assim, com leque, um dia de princesa, queria ter roupa. E foi aí onde tudo começou. Aí eu comecei a ter um destaque já na minha região, porque eu comecei a trazer diferenciais para fotografia de gestante. Então, assim, eu tinha umas florzinhas, eu amarrava no balanço do parque. Como eram fotos externas, né? Eu amarrava essas florzinhas no balanço do parque mesmo e fazia as fotos. Aí, poxa, olha, aquela fotógrafa tem um cenário, ela tem um balanço com florzinha. Aí os tecidos, enfim. E tudo foi começando até eu entender que eu precisaria me especializar. Muito legal essa história. Muito bacana, né? Como que as coisas vão conectando, né? E você vai sentindo o que você
se identifica mais. Sim, foi muito especial, assim, esse começo. Eu digo que a gente está muito preocupado com propósito o tempo todo, só que a gente não tem que se preocupar, porque o propósito Deus faz chegar até nós, né? Tipo, é algo que eu nunca imaginei e é algo que transformou minha vida, né? Fotografia. Muito lindo. Não, e você cria experiências que vão ser memoráveis. Já é uma experiência incrível a mulher estar grávida, né? Esperando um bebê. Imagina com tudo isso. Faz todo sentido. Ela tem mais que ser paparicada mesmo, Sim, né? muito. Muito legal. Quando você começou no mercado da fotografia e escolheu essa área de gestante, já existia esse nicho específico ou não? Não existia um nicho. Tanto é que quem fazia essas fotografias de gestante geralmente era um fotógrafo de casamento. Então, a mulher convidava algum fotógrafo que conhecia ou o próprio fotógrafo que ia dando sequência aí para as fotos de família. Existia aquelas lojinhas Kodak da vida que você ia lá, comprava os filmes e tal, e lá eles tinham um estúdio e tinham uns chapéus antigos, umas roupas de época, e assim, eram as fotos assim mais clichês que eram feitas assim. Mas não existia um especialista, né? Como um fotógrafo profissional que só trabalha com eventos, um fotógrafo que trabalha só com newborn. Não existia. E, assim, eu sempre fui muito curiosa. Eu comecei na fotografia, assim, sem pretensão mesmo. Inclusive, eu nunca fiz nenhum curso de Photoshop. E eu comecei a estudar muito. E chegou um momento que eu tinha uma agenda cheia já. Eu tinha bastante cliente, eu já comecei a ficar conhecidinha na cidade, ali na região, por conta de diferenciais que eu entregava. Porém, eu olhava para minha fotografia e eu ficava pensando assim, mas não tá legal, o que que tá faltando, o que que é? E assim, a primeiro momento, como todo fotógrafo iniciante, a gente pensa que é o equipamento. Então, eu pensava, falei pro meu marido, agora é hora da gente comprar uma lente nova. Então, eu saí da lente do kit, fui para 50mm 1.4, que para mim, nossa, era o auge. Só que eu comecei a fazer fotos com essa lente e continuei decepcionada. Porque eu olhava para a fotografia e não entendia. Aí eu falei, nossa, então é minha edição. Não tenho nenhum curso de edição, preciso aprender edição, ficar estudando, enfim. Olhava para a fotografia, mesmo com a agenda cheia, e eu não gostava, não entendia o porquê que eu não gostava. Até que um dia eu falei, poxa, deixa eu pensar no meu ensaio novamente. E aí eu comecei a pensar nas coisas que me incomodaram como mulher, não como foto, porque como foto ele fez um excelente trabalho profissional. As fotos desse fotógrafo são lindíssimas. Mas eu comecei a pensar o que me incomodou. Falei, nossa, se ele tivesse pegado o ângulo que eu gosto mais, talvez eu ficaria melhor na foto. Porque assim, na minha gestação foi o momento que eu mais me senti bonita da minha vida toda. Eu gostava de mim grávida. Só que depois que eu fiz essas fotos, eu fiquei muito incomodada. Eu me achava feia, porque eu gravei aquelas fotos na minha cabeça. E aí eu comecei a ter essa percepção de que era alguma coisa ligado com a mulher ali que eu estava fotografando. E aí tudo começou, essa questão de ser ali pioneira de desenvolver esse método, porque eu pegava algumas gestantes, convidava mulheres para eu treinar. Dava os ensaios de presente. E aí eu levava essa mulher no parque, não só para fazer a foto, para eu divulgar, para vender, mas para estudar. Então, eu ia posicionando ela e eu falava, nossa, se eu colocar a perna que está mais à frente, a minha lente, parece que o corpo dela afinou. Aí eu falava, põe a outra perna, bati uma foto. Agora inclina a outra perna, bati uma foto. E aí eu chegava em casa e eu começava a analisar que tinha posicionamento que o corpo ficava melhor, que evidenciava mais a barriga, que essas posturas, dependendo do ângulo que eu tirava foto, eu deixava a mulher parecendo que tinha uns quilos a mais ou uns quilos a menos. E assim, tudo foi sendo uma construção, até mesmo a questão da produção, porque nessa época eu deixava a gestante já vir produzida. Então, eu entendia a parte de posicionamento, mas eu continuava achando que a mulher ainda não estava incrível na foto. Assim, ao meu gosto, sabe? Aquela mulher, assim, que impressionasse. Aí eu comecei a ir atrás de roupa,
Só que eu não sabia vestir a gestante, assim, alguns fotógrafos tinham algumas roupas que trazia de outro país, que era o auge, a fotógrafa vendia muito porque tinha esses figurinos, mas eu não tinha condição financeira de investir nisso. Então, eu comecei, tipo, pedir para minha sogra fazer uma saia com elástico que eu pudesse adaptar, não só moldar com pano, mas fazer algumas adaptações. Foi outro diferencial, mas ainda eu não entendia o que estava me incomodando na foto. Um dia eu fui fazer um ensaio, era uma gestante muito bonita, ela tinha os olhos, era loira, que tinha os olhos muito claros, muito claros. E aí a gente foi para um lugar muito bonito e ela tinha a opção de escolher se ela ia fazer com a maquiadora que eu indicava, que tinha dentro do meu pacote, que acompanhava o ensaio ali, que foi um diferencial também que eu trouxe, ou se vinha pronta. E ela veio pronta, inclusive ela se produziu como maquiadora referência na cidade. E a hora que eu comecei a fotografá-la, eu senti que não tinha algo legal ali, comecei a ficar meio preocupada, porque, assim, tipo, fazia uma sombra muito grande embaixo dos olhos dela, e eu sou uma fotógrafa, assim, 100% luz natural. E eu uso a luz artificial em momentos que eram necessários. Mas, assim, o dia tava bacana, tava ensolarado, não tava, assim, aquele dia nublado que necessitasse de alguma luz de preenchimento. Enfim, eu fiz todo o ensaio dela. A hora que eu cheguei em casa, eu descarreguei as fotos. Meu Deus, eu entrei em pânico. O olho azul dela estava preto, tinha uma olheira, tinha estourado, assim, todo o rosto dela aqui, a bochecha, um nariz, como se eu realmente estivesse trabalhando com flash. E aí eu falei, meu Deus, nem Photoshop vai ajeitar isso. Como que eu vou colocar um olho azul nela agora em todas as fotos, que era o olhar dela? Essa parte que estourou para recuperar, vai ficar tudo manchada. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer. E eu entrei em pânico mesmo, porque tipo, uma semana chorando. E eu pensei, né, eu vou falar com ela pra gente refazer o ensaio, mas eu nem sabia como falar isso. E aí foi aonde eu comecei a, de novo, tentar entender o que tinha acontecido, porque a primeiro momento eu achei que era falta de técnica minha. Depois eu fui entender que era tudo por conta da produção. Então, a maquiadora fez uma produção que estava linda pessoalmente. Então, eu olhava para ela, não conseguia entender que estava errado aquilo, porque ela realmente estava muito bonita. Só que, assim, ela colocou uns cílios muito grande, muito pesado, que deixou o olho dela pequeno, escondeu a hora que ela sorria, não via os olhos claros. Ela passou muito iluminador, que deu a impressão que a culpa foi minha, que eu usei o flash ali. Então, estourou todas as fotos. Não era uma maquiagem para fotografia, né? E aí foi onde eu entendi que para fotografia também precisava de uma produção voltada para foto. E com essa produção voltada para foto, a gente conseguiu algo ainda muito especial, porque aí eu comecei a estudar não somente técnica, eu entendi que, tipo, poxa, a maquiagem não é uma questão minha, né? É um terceiro ali que faz. Mas estudar esse universo, a mulher gestante, como a mulher se sente, os hormônios, até a questão de você gestar e a responsabilidade de ser mãe, as preocupações, por que faz a mulher se sentir mal na gestação, sendo que é um momento muito feliz da vida dela? O que ela precisa para se sentir bem? E comecei a estudar sobre tudo isso, aí entendi a parte de produção, depois começamos a ter uma profissional e isso foi colocado dentro do pacote. A partir desse dia eu nunca mais autorizei que ninguém viesse pronta até hoje. Se for artista, eu já deixei de fazer capa, tipo, para revista Caras, porque queria fazer com uma maquiadora que me mandou referência que eu já vi que não ia dar certo, ia prejudicar meu trabalho. Então, assim, sou muito sistemática com isso. Depois, a maquiagem estava ok, eu já tinha técnica, já estava sabendo fazer fotos mais bonitas, mas eu entrava um pouco na questão de não saber vestir a gestante. Porque você posta as fotos e você vende aquilo que você posta. E o que fazia com que as mulheres se sentissem no desejo de vestir aquela roupa que eu publicava, que era realmente pensada com muito carinho. Comecei a começou a aparecer empresas de figurinos e aí começou a ter a oportunidade de poder comprar o que não existia, que era o figurino para grávida.
E aí eu comecei a entender que, tipo, às vezes eu colocava ali, postava uma foto de uma gestante com a saia sereia bem coladinha e tal, e depois vinha uma gestante plus size e falava, eu quero essa roupa. E eu deixava ela usar, porque era o gosto dela, ela estava me contratando. Só que aí eu via depois que ela pedia para eu arrumar ela no Photoshop. Quer dizer, ela não se sentiu bem. Porque se ela se sentisse bem, ela não teria essa necessidade de pedir. E aí, como eu sempre pensei, desde o início da carreira, em fazer as pessoas se sentirem bem, eu descobri isso como um propósito. Que eu queria fazer as pessoas felizes, se sentirem bem, que fosse assim um dia assim que nunca mais as pessoas esquecessem, tipo o dia que um filho nasce, o dia do casamento, tipo, eu sempre fui nessa questão de abordar isso. Aí eu comecei a entender que também tinha questão de vestir, então fui estudar de novo, levar as clientes para o parque, as modelos para o parque e ficar vestindo e colocando que ficaria legal, pensando na altura, anotava e pesquisava e fui desenvolvendo um método de como vestir qualquer tipo de manequim. Então, independente do manequim, altura, cor, enfim, raça, tipo, não importa. Todas as mulheres ficam incríveis, né? A partir desse desenvolvimento desse método. Muito legal. Você escolhe as roupas ou você sugere um leque, assim? Eu acho que você, pelo seu biotipo, pelo seu tom de pele, eu acho que você fica bem com esses modelos aqui, dessas cores aqui, ou seria só o modelo sem influenciar na cor? Então, como eu me considero especialista e uma autoridade no segmento, eu já deixo isso muito bem claro para quem vem me contratar. Então, a mulher ela não precisa pensar em nada. Então, toda essa parte... É ótimo. Sim. Toda essa parte de produção, de vestir, posicionar, direcionar, é tudo incluso. E como essa assessoria que a gente começou a fazer deu muito certo, a gente colocou isso dentro do método para transformar a mulher em uma diva da maternidade, eu comecei a vender isso também nos meus orçamentos e a falar muito sobre isso. Então, você vai ter uma consultoria de imagem. E aí, realmente, a mulher não se preocupou com nada. Então, a gente envia todos os figurinos que a gente tem. Quantos figurinos a gente tem, Fer? Uau! Mais de 400 em questões de variações, acho que dá mais 700 modelos. Caramba! E aí, a gente envia todas essas fotos para a cliente e aí a gente deixa ela à vontade para escolher os figurinos que ela quer. E a gente pede algumas informações, como, por exemplo, a altura, tamanho de sutiã, tamanho do quadril, né? Número de calça que você usa, a própria foto dela para a gente ver como que ela está atualmente. Pergunta se tem alguma parte do corpo que ela não gosta. Porque, assim, elas não podem provar o vestido antes. Não tem como, né? Pelo volume que a gente atende, por atender cliente de tudo quanto é lugar, não tem como provar. Mas o figurino para foto, hoje em dia, as empresas são bem responsáveis com isso, de ter um figurino que é um tamanho grande e que a gente adequa para o corpo. Quando fica legal, né, para cada tipo de manequim. E aí, através dessas informações que a gestante passa, a gente consegue fazer essa consultoria. Porque a gente não chega primeiro e já indica. Primeiro ela escolhe, e se a gente vê que pelas informações que ela passou não vai ficar legal, aí a gente entra com a consultoria. Então, por exemplo, tem mulher que fala assim, qual a parte do seu corpo que não lhe agrada? Eu não gosto dos meus braços. Aí escolhe um figurino, tomara que caia. Eu não escolheria. Não são obrigada a saber sobre isso. Ainda mais em um mundo onde o Photoshop faz tudo, né? Aí, eu não gosto muito do tamanho do meu quadril, escolhe uma saia sereia. Então, a gente entendeu que, tipo, existiam alguns figurinos que nem, por exemplo, um vestido sereia, não é só a questão de ter um quadril maior. O figurino sereia não fica legal para gestantes de baixa estatura. Porque a parte que prenderia no joelho, ela vai prender no meio ali da perna, acima da canela, e vai dar a impressão que a gestante é muito baixa. Muito, muito, muito. Então, a cliente pode vestir P, mas se ela tiver 1,60, a gente já não indica ela usar um figurino sereia. Então, tudo isso a gente foi desenvolvendo, aí
pesquisando sobre as cores, as suas cores favoritas. A gente pergunta também, porque na hora de indicar o vestido, de passar para a pessoa, eu escolho só tons claros. Você não quer usar um vestido vermelho? Não, eu nunca usei um vestido vermelho. Então, esse é o seu momento. Para você vai ficar interessante. O que você acha da gente ousar, de fazer algo inusitado? Já que você escolheu 3 vestidos, seu pacote tem 3 vestidos, a gente faz 2 com os tons claros e aquele pra... E aí, quando a mulher veste e se vê pronta, ela fala, não acredito, não é possível que, tipo, eu fiquei desse jeito. Então, a gente tem um pré-ensaio antes, que é feito as definições, é passado muita informação, para que a cliente, quando ela chegue, ela já entenda todo o nosso processo ali, para, na hora que ela estiver pronta, começar com a parte de direcionamento e posicionamento. Nossa, muito legal. Eu não tô grávida ainda, eu já queria fazer. Só pela experiência, que deve ser muito divertido. Ai. Eu fiquei imaginando várias coisas aqui do cenário. Você considera que o propósito é o responsável pelo sucesso do fotógrafo? Não, eu não concordo que o propósito seja o resultado do sucesso, até porque eu acredito que Deus, ele entrega um propósito para cada pessoa. Para todos nós já nascemos com um propósito. Todos nós temos dom, mas não existe dom sem dedicação. Uma pessoa sem dom, mas dedicada, vai muito mais longe que uma pessoa que tem dom e não se dedica. E é a mesma coisa sobre o propósito. Então, eu sempre tive esse propósito. Vou te contar uma coisa muito especial. Eu andei falando sobre isso ultimamente. Quando eu era criança e adolescente, eu tinha um sonho que se repetia. E era um sonho que eu tinha uma câmera de filme. E era nessa época assim mesmo. E eu sonhava que eu tirava foto do céu, e aí quando eu ia revelar essas fotos que eu abria, era um céu azul, coisa mais linda, e tinha o rosto de Jesus. Então, desde lá de trás, Deus já anunciava a fotografia na minha vida. Eu achava que era uma coincidência esse sonho. Quando eu me tornei fotógrafa, eu pensei, nossa, Deus me anunciava. Eu acreditei aquilo, assim, de todo o meu coração, nesse propósito, que eu passei por muitas coisas e ainda passo. Ontem a gente estava mesmo falando sobre algumas coisas. E eu me dedico muito para fazer as coisas acontecerem. E a resiliência, eu acredito que é a chave ali do sucesso, né? E não o propósito. Porque você pode ter um propósito, mas muitas coisas vão acontecer para você desistir. Então, é entre você e Deus, para você persistir e continuar. Muito bom. Tem alguma história engraçada que você possa contar pra gente? Eu tenho muitas. Deixa eu ver qual que eu posso contar, porque a maioria envolve clientes. A gente troca os nomes. Vamos chamar todos. Olha, mas certamente os clientes vão saber. Mas, assim, essas histórias são... Dá para contar, porque até esses clientes viraram amigos, porque foi muito engraçado e eles entenderam. Mas acontecia muitas vezes, eu acho que isso já aconteceu umas 8 vezes, de pessoas que não têm dedo. E aí, na hora que eu tô fotografando, tipo assim, eu falo assim... Um dia, tipo, um pai tava com a mão no bolso. Eu tenho costume de falar, mas põe o dedão pra fora. E ele, tipo, mas eu não tenho dedão. Ai. E isso aconteceu, assim, outras vezes. Teve uma vez que eu tava fotografando e eu fiz o ensaio inteiro. Era a última foto, assim, tipo, no pôr do sol. E eu não sei se eu fiquei fazendo só de um lado e eu não notei. Mas aí eu pedi pro pai, né? Põe a mão na barriga. E a hora que ele colocou a mão na barriga, tipo assim, ele fez assim... Pôs a mão assim. Aí eu falei, engraçadinho, para de graça, porque tá muito feio desse jeito. Sem dedo. Falei, desse jeito, tá muito feio sem dedo. Aí ele, eu não tenho dedo. Aí foi só risada. Então, e isso, assim, esse negócio dos dedos aconteceu, assim, muitas vezes.
Muitas vezes mesmo. Uma outra vez, eu estava fotografando, eu não enxergo muito bem de longe, e aí eu Eu tenho que também. ficar longe do cliente, porque eu tenho uma 85. E aí a minha assistente fica mais próxima, vendo se tem algum cabelinho, alguma coisa assim no rosto. E aí, assim, era uma família, tinha o pai, a mãe e a criança. E aí eu comecei a fotografar, eu olhei assim e falei assim, pra minha assistente, né? Falei assim, tem um bichinho na cabeça dele. Aí ela, tipo assim, ela tava assim atrás dele, de frente pra mim. Aí ela fez assim, saiu. Vocês usam rádio? Hã? Vocês usam rádio? Não, Não. assim, é uma distância que dá pra entender. Eu que não enxergo muito bem. Aí eu peguei e falei de novo pra ela, não saiu, não. Aí ela fez assim, ó, em cima da cabeça dele, e assim, tipo assim, ele era bem calvo, sabe? Ele tinha raspado, assim, a cabeça, tipo, tava brilhando a cabeça dele. Aí eu peguei e falei assim, não saiu não, o bicho tá na cabeça dele. E nisso ele começou a estapear a cabeça dele, dar tapa na cara dele. E ela, saiu sim, não sei o quê, tá. E tipo assim, era uma berruga que ele tinha. Ah! Nossa, é muito a minha cara fazer isso. Aí ela ficou vermelha, assim, a hora que... Aí, nesse mesmo dia, depois que eu tinha feito isso, eu fui fotografar a criança, eu tenho mania de brincar. Quando a criança não quer sorrir, eu falo assim, nossa, você não tem dente. Aí a criança faz, né? E eu fui, sorriso aqui pra tia, olha aqui, dá um sorrisinho, vou fazer cosquinha. Nanana. Aí eu peguei e falei assim, dá um sorriso pra tia. Ah, você não tem dente, né? Esperando que ele... Aí ele saiu chorando, porque ele tinha caído e quebrado os 2 dentes da frente. Tipo, no mesmo dia. Então, assim, aí a gente voltou. Ela, tia, pelo amor de Deus, que vergonha que você faz eu passar. Era minha sobrinha que trabalhava comigo. Então, tem umas histórias assim e tem outras que eu não vou poder contar, mas... Tudo bem. Quantos ensaios você faz no dia, Fernanda? Os meus ensaios, eles são muito... Me fugiu a palavra. Rápidos, práticos? Não, eles são muito especiais para cada cliente. Ah, tá. Exclusivos. Então, e sou eu mesma, não são pessoas da minha equipe que fotografam. Uhum. Então, eu só faço um ensaio na parte da manhã e um outro ensaio na parte da tarde. Então, a gente atende 2 períodos, 2 clientes por dia. Entendi. As fotos parecem sempre que são na parte da tarde, parece sempre que é o pôr do sol, assim. É muito bonito. É uma dúvida. Às vezes, a gestante quer fazer um ensaio à tarde porque gosta muito daquelas fotos ensolaradas que eu publico. Só que a gente consegue esse resultado também na parte da manhã, inclusive agora, né, que a gente está aí para o inverno, é lindo fotografar, assim, a luz da manhã, eu hoje estou considerando mais bonita do que estava esses dias, né, no verão. Então, tudo tem sua beleza. A gente pode aproveitar a luz de 2 formas, né, de várias formas. Sim. Aí de manhã você faz bem cedinho para pegar o nascer De do sol? manhã, a cliente chega às 7 horas para produção, e aí eu começo a fotografar ali em torno de umas 8 horas, por aí. Legal. Você estava falando dessas coisas engraçadas. Quem nunca, né, passou por isso? No domingo a gente estava trabalhando junto, e aí eu era a única fotógrafa da equipe, mas tinha uma fotógrafa que estava era um evento Era evento, né? Premiação dos melhores da luta. Aí era um palcozão, um espaço gigantesco e subiam várias equipes, né, de várias modalidades de luta para ganhar a medalha. E aí teve uma hora lá, e tinha uma fotógrafa de um vereador daqui do Rio, que ela estava acompanhando ele. Ela trabalha para ele, sei lá, desde 2015 que ela falou. Muito simpática ela. Aí a gente tinha que montar. Tinham horas que subiam 5, 6 pessoas tranquilo. Porque também o palco não era muito grande. Mas quando subia uma galera, a gente ficava um pouco desesperada. Porque foi, cara, não tem recuo para... Eu tava de 24, mas mais eu ia cair do palco, né? Se eu tivesse que ir para trás para pegar todo mundo junto. Aí a gente ficou tentando criar várias situações ali, né? E juntava as cadeiras, empurrava as cadeiras, aí a luz ficava ruim, aí voltava as cadeiras. Aí teve uma hora que ela sempre tomava a iniciativa de orientar, porque ela era muito simpática, né? Então, quando ele falava, hora da foto, a gente ia junto e eu mais retraída, ela ia, gente, junta pra cá, junta não sei o que. Aí teve uma hora que ela tinha um grupo que era de PCDs.
E aí o rapaz era cego, só que ela não percebeu. E ela falava, senhor, chegue pra cá. E ele ficava parado no mesmo lugar. Aí ela, senhor, por favor, não sei o que lá. Aí eu cheguei pra ela e falei assim, Luana, eu acho que ele não tá enxergando. Aí ela olhou e falou assim, ai, desculpa, perdão. Aí foi falar com o outro rapaz, tem como você conduzir ele, por favor? Ela ficou com muita vergonha depois. Ela falou, cara, relaxa, a gente tá na correria aqui. E falando com um monte de gente, você não, às vezes não percebe. Fala que eu não posso ver uma vergonha que eu já quero passar. Eu passo muita vergonha com cliente. Eu lembrei de outra. Um dia eu fui fotografar. Eu fui fotografar uma repórter e ela tinha um cabelinho loirinho assim, tipo igual da Xuxa, assim, bem fininho, assim, clarinho. E ela toda hora preocupada com o cabelo dela, que ela queria um volume, tipo, e nesse dia tava muito calor. Muito. E eu tenho uns ventiladorzinhos, assim, que é tipo, assim, eu ponho, fica um aqui, outro aqui, e tem um outro também que eu dou pra gestante segurar, pra ela ir se refrescando, né, até eu fotografar. Eu não sei o que deu na minha cabeça, porque, assim, quem geralmente cuida da gestante ali é a minha assistente. E aí ela que cuida desses detalhes. Eu cheguei perto dela com o ventiladorzinho, aí eu fiz assim, ó. Cheguei perto e fiz assim, ó. Eita, prendeu. O ventilador ficou colado na cabeça dela. Aí eu puxava, ela e vinha com a cabeça junto. Aí minha assistente deu um tapa na minha mão. Dá licença. Tipo, vaza daqui. E a mulher lá com o cabelo tudo grubinhado, enrolou no negócio do secador e... Ai, que vergonha. Graças a Deus, meus clientes voltam. Acho que elas já estão acostumadas. Ai, eu sou assim também. Assim, sou estabanada ainda por cima. De vez em quando eu tropeço, aí as pessoas riem, aí quando acaba o ensaio... Caí. Assim, direto eu caio em ensaio. Nossa, direto. eu chego roxo em casa. Aí a cliente fala assim, ai, foi tão divertido, né? Você até tropeçou pra me sentir mais à vontade, que eu tava nervosa. Aí eu penso assim, não foi de propósito, juro pra você. Não foi por isso, assim. Podia ser, né? Uma estratégia, assim, mas não foi, não. Seu estúdio é o ar livre, né? Lá em Limeira. Uhum. E é uma referência no país. Isso sempre foi um sonho para você? Você sempre pensou em trabalhar num espaço assim? Ou foi uma coisa que surgiu depois? Então, quando eu comecei a fazer esses ensaios com as gestantes e a agenda começou a ficar cheia, e aí em 2018 eu fiz um ensaio, e esse ensaio teve 18 milhões de visualizações. Caraca. No Facebook na época, assim. Foi um ensaio da Bela e a Fera, e eu fiquei muito conhecida por esse ensaio, onde a mãe segurava o bebê, criança de 1 aninho, vestido de fera. Eu vi, é muito fofo ver no seu Instagram. E aí, através desse ensaio, eu lembro que na época a gente demorou 35 dias para responder todo mundo de solicitação de orçamento. Então, assim, foi uma explosão. Eu lembro que eu tinha 10 mil seguidores, que na época ali no Facebook era já muita coisa. E era por conta de alguns ensaios temáticos, comecei a fazer as gestantes de princesa e lançar novidades. Eu sempre pensei assim, o que eu posso fazer que ninguém está fazendo? Então, eu procurava nem ficar olhando as fotos de outros fotógrafos para não tentar copiar, porque eu queria realmente fazer diferente. E aí, através desse ensaio, a gente começou a atender clientes de outros estados. De estados longe. Então, eu lembro que a minha primeira cliente, que foi do Rio Grande do Sul, e ela veio de carro, acho que não sei quantas horas de viagem, muito longe e tal. E aí eu sentia algo que me incomodava, porque, imagina, essas mulheres viajavam muito longe, vinham de ônibus, vinham às vezes de avião. E aí, quando eu ia recebê-las, né, que eu prezo muito pela experiência, era num parque público. Existiam as locações? Existiam. Só que como eu fazia foto bonita em qualquer lugar que eu ia, tipo, entre a pessoa pagar R$500 numa locação, ela pode ser ali no Parque dos Ipês, por exemplo, que é ali um parque da minha cidade, que era muito bonito, que é muito bonito. E aí eu sentia esse incômodo, tipo, a gestante queria ir no banheiro, falava, olha, vai ali na padaria, você consome algo pra você poder usar o banheiro, porque aqui, tipo, o banheiro não tinha condição de usar, era sujo. Aí tinha a questão da disputa entre os fotógrafos, porque aí
tinha um lugar que eu gostava de amarrar um balanço. Aí o fotógrafo que se inspirava naquilo já ia lá e montava o balanço antes de eu chegar e ficava guardando aquele lugar só para ele. Não saía. As pessoas passando atrás. Na hora de se trocar, na época não tinha esses trocadores portáteis. Era um pano que eu pegava de um lado, a assistente do outro. E aí eu comecei a pensar em um estúdio ao ar livre, porque eu via que existia o estúdio fechado. Mas não é algo que me encantou, a foto em estúdio. Nunca gostei. Até o pessoal pergunta muito, mas você não faz foto em estúdio? E as pessoas que vêm de longe, se chove, como que faz? Eu gosto muito da luz natural, né? Por essa questão dessa conexão com Deus mesmo, do dia que Deus preparou. Então, eu comecei a ficar muito incomodada. E eu comecei a pedir para Deus. Deus, eu quero muito um lugar. E aí foi bem no momento que eu estava assim, em um momento muito legal da minha carreira, porque eu tinha achado um lugar para fotografar que era um Aras, e eles tinham cavalos lá belíssimos. E eu era assim, eu falava pro meu marido assim, eu nunca falava coisa fácil para ele fazer. Os cenários ele começou a desenvolver, então assim, eu tenho uma gaiola que viralizou, depois as outras pessoas começaram a fazer, né, para venda. Mas assim, ele desenvolveu. Então ele desenvolvia os cenários de acordo com o que cabia dentro do meu carro. Como desmontava, como eu ia montar, ele pensava no peso. E aí, na questão de decoração, ele sempre me ajudou. Aí até que e isso daí foi chamando muita atenção, porque eram cenários realmente lindos. Até que um dia eu peguei e falei assim, eu quero fotografar com um cavalo. Aí ele, amor do céu, mas... Fernando, você só tem desafios. Eu até falei um dia brincando com ele, falei, não quero nem saber, eu quero um cavalo branco. E aí ele começou a pesquisar tal, e aí ele achou um Aras, um amigo que tinha um cavalo de um Aras, mas ele falou, a mulher lá, ela mora lá, não. Os cavalos dela são cavalos de 100 mil reais, não vai deixar você fotografar. Eu fui lá, marquei uma reunião com a mulher e fiquei na cabeça dela, consegui fazer um ensaio lá para lançar. E foi um ensaio do pai com a filha. O pai de príncipe com o cavalo branco e a filha. Viralizou também. E aí todas as clientes começaram a querer fazer foto de gestante com esse animal. E ela começou a alocar lá. Fiz uma parceria com ela, com um valor legal. Consegui oferecer para as clientes. E começou a vir gente de tudo quanto é lugar do Brasil, porque queria a bendita foto do cavalo no pôr do sol. E chegou um momento, e assim, tudo sempre foi muito por Deus. E eu lá, e eu querendo um lugar. Só que eu via o lugar que eu fotografava, assim, é um lugar que custa, assim, 11 milhões. Tem muito chão para correr. Como vou comprar um lugar desse? E ainda mais por ser interior, qualquer espaço é muito grande, é muito caro. Um espacinho pequeno já é muito caro. Imagina um lugar assim. E aí eu falei assim, Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas, por favor, me dá esse lugar, porque eu sei que o Senhor pode coisas que, além da minha imaginação, olha onde o Senhor já me levou. Coloquei isso no meu coração. Não passou muito tempo, eu fotografando nesse lugar, eu ia para esse lugar, eu chegava lá, eu tinha vontade de chorar. Falei, gente, será que eu tô ficando depressiva? O que tá acontecendo? Estou trabalhando muito. E eu, assim, fui muito sensitiva. E nessa época, minha sobrinha trabalhava comigo como assistente e ela cuidava da minha agenda também. E eu falava, Gabi, eu não quero mais tirar foto aqui. Ela falou assim, pelo amor de Deus, tá doida? Hoje a nossa agenda é voltada para esses fotos com cavalo. Aonde a gente vai achar um outro lugar que tem cavalo? O que tá acontecendo? Eu falei assim, eu não sei. Eu venho para esse lugar, eu tenho uma sensação ruim. E começou umas coisas muito estranhas lá. A dona de lá, que era minha amiga, começou a ficar diferente comigo. Ela desligava o ar-condicionado. Ela fazia coisas assim que, tipo, parecia que ela não queria minha presença lá também. Eu comecei a ficar incomodada. Até que eu falei assim, não vou mais lá. E essa minha sobrinha, ela falava assim, você tá louca? Onde se viu? A gente vai perder todos os ensaios. Tal, e nanã. Eu falei assim, eu não sei, mas Deus falou que vai me dar. E não é nem um cavalo, são vários. E aí, passou tipo um mês disso. Deus me mostrava um outro sonho. E era um sonho que eu fotografava num lugar que tinha umas... Como fala, Fer? Porteira? Cerca? Porteira, cavalo.
Cocheira? Não, aqueles cercados, assim, para limitar os cavalos. Estábulo? Cheira. Enfim, eu nem sabia o que era isso, para você ter uma ideia. Eu sonhava com essas porteiras brancas. E aí que eu tava fazendo foto com cavalos e era um pôr do sol. E era uma gestante. Até um dia eu sonhei com uma de umas primas minhas e eu mandei uma mensagem pra minha tia. Eu falei, tia, minha tia é evangélica, assim, ela tem umas orações lindas, sempre orou por mim. E ela falava que Deus tinha umas portas muito grandes que Deus ia abrir na minha vida. Inclusive, quando eu trabalhei nessa empresa há 8 anos, ela falou assim, filha, aproveita tudo que você puder, porque essa é uma portinha de uma portona que Deus tem pra você. E aí eu tinha esse sonho. E eu falava, Gabriela, tá chegando. Deus já tá me mostrando o lugar. E ai, pelo amor de Deus, não me deixa louca. E nessa época a gente tava fazendo 30 ensaios por mês. Gestante chorando, em fila de espera. Era assim, a gente tinha eu abria a agenda a cada 2 meses, que eu tinha medo de, tipo, não conseguir atender. Aconteceu alguma coisa comigo. E eu não conseguia fazer esses 30 ensaios. Só que quando eu abri a agenda para 2 meses seguintes, ela já estava preenchida. Era só ligava para cliente, fazia o sinal, ia preenchendo tudo e ficava a gente esperando. Era uma loucura, assim. Eu trabalhava dia e noite. Aí eu peguei e falei para Gabriela, olha, Deus está anunciando esse lugar e vai ser logo, tal. Ela, tá bom, amém, né? Não sei aonde você vai achar cavalo aqui. Nossa, não tem. Tipo, eu falava assim, confia em Deus e não no que você está falando. Passou uns dias, eu tinha uma cliente que ela era a segunda vez que ela foi fazer foto comigo. O marido dela, eles já tinham feito, inclusive, fotos nesse aras com o cavalo, e a segunda gestação ela queria fazer algo diferente. E tinha uma fazenda que eu ia, que é tipo 1 hora da minha cidade, sabe? Lá tinha feito foto com um barquinho, e as clientes também começaram a gostar de fazer as fotos com barquinho. E assim, primeiro elas faziam com o cavalo, depois queria fazer com o barquinho. E cada lugar tinha algo diferente, assim. Ah, esse lugar eu indico porque tem o barco, esse porque tem o cavalo, esse porque tem um campo infinito, esse porque tem lago. E aí a gente marcava fazer foto dessa minha cliente, chovia. Mas era impressionante. Tipo assim, pensa num dia que a semana inteira tá maravilhosa, nem tá previsão de chuva. Chegava no dia das fotos da mulher, chovia. Até que a gente foi remarcando, e a hora que fui ver, ela já tava com 35 semanas. E aí eu liguei para esse lugar, essa fazenda, e eu perguntei, falei, como que tá aí? Eles falaram assim, olha, Penélope, eu sei que você tá tentando fazer essa foto com o barco aqui, mas eu não quero acabar com a sua expectativa, mas assim, choveu tanto que o lago transbordou, eu acredito que vai, assim, uns 2 meses agora pra água, você conseguir ter acesso. Se ela quer muito fazer foto com o barco, eu acho que você já deve... Eu acho não, você já diz pra ela que não vai dar. Impossível, não vai ter como. Falei, tá bom. E aí eu fui pra eles e falei pra eles, a gente vai ter que escolher outro lugar ou você vai ficar sem foto. Aí ele pegou, né, esse marido dessa minha cliente, e ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você não me atende de domingo? Eu sei que você não tá atendendo mais de domingo, mas, olha, eu faço um churrasco, eu tenho um sítio velho lá abandonado. E eu sei que você faz foto bonita em qualquer lugar, e tem um barco velho lá, e a gente põe na água, porque a Aline, ela quer essa foto no bendito do barco, né? É quando a gente cisma com uma parada, né? Quem que tira a gente do... Por favor. Aí eu falei, lugar novo? Vamos agora. Vamos ver o lugar novo. Saímos embaixo de chuva. Ele, certeza, você quer agora, né? Ele falou, ó, só que tá precário o lugar lá, porque tipo assim, tá à venda, a gente pôs lá pra vender, tipo, o mato tá aqui, ó. Né, vou ter que, tipo, pedir pra carpir e tal, aí a gente marca de fazer as fotos. Eu falei, não, vamos agora. E fui. Aninha, chegou no caminho, o meu braço começou a arrepiar, assim, ó, tipo assim, meus pelinhos do braço, assim, começou a arrepiar. Parecia que o meu cabelo queria arrepiar. E aí eu peguei e falei assim pra ela, né, olha que bênção, Deus tá levando a gente pro lugar que ele anunciou que eu vou trabalhar, pro meu estúdio. Aí ela falou, ai, que legal, né? Que é só você ter dinheiro pra comprar. Porque mesmo que você tenha uma pessoa que você ama, uma pessoa da minha família que apoiava e me ajudava em tudo, é sempre assim, sempre tem alguém que vai ir contra. Porque geralmente o que Deus põe na nossa vida é tão grande que é normal as pessoas que amam a gente não acreditar. Porque elas estão vendo o nosso dia a dia.
Aí eu peguei e falei, tá bom. A hora que eu cheguei, e assim, não chegava mais, porque a primeira vez que você vai lá no estúdio, parece assim, que tipo assim, nunca mais vai chegar, estrada de terra, pedra, e vai, não sei o quê, tal, tal, tal. Falei, Deus, só podia ser um lugar um pouquinho mais perto, né? Mas tá bom. Chegou lá, a hora que abriu a porteira, o que eu avistei? O cercado branco. Meu Deus, eu fiquei em estado de choque. Eu não sabia o que eu falava para esse homem, que lá era o meu estúdio. Ia ser ali. E assim, tinha umas 30 placas, assim, ó, vende-se. Só que a hora que ele falou os milhões que custava, falei, gente, realmente, né? Ela tá certa. Não tem condição de comprar esse lugar hoje, né? Não tenho. Mas se Deus falou. E eu ia andando com ele, ele me mostrando o lugar todo empolgado. Ó, tem aqui. Os matos realmente tudo molhado. A gente ficou tudo molhado, porque os matos davam na cintura. Aí tinha 3 cavalos, a gente foi andando assim, o cavalo vinha e começou a me cheirar. Parecia cena de filme. E eu só pensava na minha cabeça. E eu, assim, segurando pra não chorar. Porque eu falei assim, vai achar que eu sou louca se eu começar a chorar, né? Aí ele falou assim, ai, Penélope, acho que você não gostou, né? E eu falava, Deus, como eu vou falar pra esse homem que aqui é o lugar que o Senhor me mostrou? E eu não conseguia falar. Até que ele me mostrou tudo, aí ele sentou e falou assim, Penélope, eu tô tendo uma ideia aqui. Eu já te conheço, já faz um tempo, você é especial pra gente, você faz as fotos da Aline, né? Foto das crianças. Olha, a gente tá vendendo esse sítio, só que não é uma coisa do nosso coração, porque isso foi... Lá tem 64 mil metros. Isso foi passado de geração para geração. E assim, o meu irmão, que eu tenho o sítio aqui com ele também tá triste, porque a gente não quer vender, a gente queria deixar para as crianças, foi passado do bisavô pro avô, e enfim, a gente queria deixar isso para as gerações. É um lugar que a gente ama, a gente tá muito triste. Só que a gente não tá tendo condições de cuidar daqui. Não para caseiro, o valor para cuidar desse espaço é muito caro. E a gente quase não vem, né? Correria do dia a dia, tal. Se eu falar pro meu irmão alugar aqui para você, tipo, virar aqui o seu estúdio, você acha que seria legal? Porque aí entra um dinheirinho pra gente, a gente não precisa vender. Você faz as suas fotos aqui num lugar mais reservado. Aí eu falei, meu Deus do céu. Às vezes, as coisas que Deus vai te prometer, elas são tão grandes que você mesmo vai duvidar. Só que eu sempre acreditei todo o meu coração, porque quando é algo de Deus, não fica dúvida no seu coração. Você precisa acreditar, mesmo que você não tenha possibilidades, porque eu não tinha milhões para comprar aquele lugar. Mas Deus tinha me dado o maior estúdio ao ar livre do Brasil. E aí eu lancei isso. E foi muito especial como Deus planeja tudo e como tudo tem seu tempo. Porque, Ana, foi bem na época, porque eu ficava pensando assim, pô, já tenho agenda para 2, 3 meses. Tudo lotado. Como que eu vou fazer agora para passar a fazer meus ensaios aqui? Sendo que cada um quer ir num lugar. E aí eu fui lá, fiz uma experiência, a gente marcou na outra semana, eu fui num final de semana, eu levei minha família, eu fiz as fotos lá, em vez de um cavalo, tinha 3, eu fiz foto do cavalo sem a sela, sem cabresto, cavalo vinha, cheirava a barriga, tudo mansinho, tinha barquinho, tinha um campo infinito, tinha o lugar do pôr do sol, tinha um pedacinho de cada lugar que eu ia. E eu falei, como que eu vou lançar agora isso como meu estúdio se eu tenho uma agenda cheia lá com, sei lá, 90 clientes? E aí, foi aonde entrou a pandemia. Pá! Naquela semana, assim, ó. Fechou tudo. Eu tive que parar minha agenda, porque eu trabalhava com público de risco. Eu não podia colocar aquelas mulheres em risco. Tem meu pai que trabalhava comigo, que também era de idade, também era grupo de risco. Meu marido trabalha numa multinacional, precisou ficar em casa também. E aí eu falei, agora é a hora da gente montar o estúdio. E aí eu peguei uma sala lá, eu falei pra ele, o dono de lá muito preocupado. O que você acha, né? A gente precisa construir algo. Eu falei, não, as pessoas gostam de amor, de carinho. Pode me dar essa salinha, que aqui eu vou deixar linda, eu vou deixar especial e as gestantes vão se sentir felizes aqui, né? Futuramente, quem sabe, a gente faz algo maior. E aí foi bem na pandemia. Eu entrava na internet
eu olhei assim e falei, preciso de móveis. Eu entrava na internet e tinha uma pessoa assim, vendo a minha penteadeira, porque começou a fechar tudo. E as pessoas, assim, que trabalhavam por conta, uma cabeleireira que não tinha cliente, começou a vender as coisas para poder sobreviver. Vendo uma penteadeira, e eu via no lugar, eu tinha um sonho daquelas penteadeiras de teatro, sabe, com aquelas lâmpadas? Ah, Aí eu via a penteadeira. Se você chegar dentro da minha sala, parece que é móveis planejados, é milimetricamente colado na parede de um lado pro outro, como se fossem móveis planejados. A cadeira, a parte ali onde eu coloco um frigobar, tudo. Uma cliente minha me deu de presente, ela era arquiteta e ela desenhou, designer, me ajudou a escolher a cadeira. E, tipo, tudo Deus abençoando. Aí meu marido foi lá, pôs o papel de parede. A hora que eu pude voltar a atender, foi onde a gente conseguiu cuidar do parque. Aí eles todos preocupados, com muito carinho comigo, pintando o celeiro, organizando tudo, porque realmente estava tudo muito abandonado lá, e eles super felizes. Então, assim, era eles me abençoando e eu abençoando eles. muito legal. A única exigência que eu fiz era de somente eu atender lá. Então, assim, era um lugar que, tipo, não ia entrar ninguém a não ser eu. Então, essa foi a minha parceria com eles. E aí eu lancei o maior estúdio ao ar livre do Brasil, que foi uma referência, que é uma referência, e aí onde outros fotógrafos começaram a pensar. Então, alunos meus falam assim, Penélope, mas eu tenho um sítio lá, eu nunca pensei nisso. Não, então vem para o meu estúdio, vê tudo como eu faço. Eu te dou uma consultoria, eu te ensino a lançar, eu te ensino a fazer. Então, assim, foi uma explosão. E aí a gente colocou o nome lá de Fazenda Charmosa. Uma ligação legal. com a Penélope Charmosa, que é a fazenda onde as mulheres vão para ficarem charmosas. Muito lindo. Nossa, que história bacana. Caraca, Penélope, eu fiquei arrepiada agora. Eu ainda tenho outro sonho, que é ainda de ter o meu estúdio, porque sabe que o meu maior sonho hoje é que eu chegue lá e tenha um portão cor-de-rosa, que lá fique com mais a minha cara, que hoje eu não posso fazer, porque não é meu. Como que eu pintar o aras dele de rosa, né? Então, eu sonho em ter o meu estúdio ainda. E é um outro desejo que eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Inclusive, muitas pessoas acham que precisa ter dinheiro, mas fotografia também é muito questão de estratégia. Então, eu não fui na internet e joguei que eu comprei lá. Poderia até acertar com eles e falar, é meu, até um status para falar que eu sou bem-sucedida. Mas, hora que eu fiz as contas de que eu comprasse esse lugar, eu poderia vender alguns investimentos e realmente fazer um investimento lá. Financiar, enfim, e fazer. Só que a hora que eu vi os investimentos que eu teria que fazer para manter um lugar de 64 mil metros, não batia a conta. Eu ia ter que subir o valor do ensaio muito alto para eu não ter esse lucro. Então, a gente muitas vezes tem que agir mais com a razão do que com a emoção e com o coração. Então, assim, a gente tem que pensar nas estratégias. Então, nem sempre o dinheiro é o que vai resolver, ele que vai fazer você conseguir dar passos maiores. Muita coisa você, com a sua criatividade, com as coisas que estão dentro do seu coração, você vai conseguir, sabe, dar passos pequenos e ir. Muito legal. Acho que é muito bonito da sua parte ser tão sincera assim, porque infelizmente o que a gente vê muito hoje em dia na internet, principalmente no nosso mercado, são ilusões, né? E você foi super generosa de entregar tudo o que você fez de uma forma muito sincera, né? Realmente, você poderia falar que você comprou e que aquilo lá é seu, né? Uhum. Mas você mostra como a fotografia é possível mesmo você não tendo comprado aquele espaço, e você conseguiu realizar o seu sonho acreditando, mesmo quando até os mais próximos não acreditavam. Isso é um exemplo. Quando a gente a gente tem um propósito e a gente entende ele, porque todo mundo tem. E se o seu ainda não chegou, Deus vai achar um caminho para chegar. Mas eu entendi isso desde o começo. Desde que eu passei quando eu era criança, eu fui muito rejeitada pela minha aparência. Eu era aquela criança na escola que, a hora que eu passava, os meninos falavam assim, ridícula, feia, horrorosa, muito magra, dentuça. Eu passei isso minha adolescência achando que a minha aparência era algo que interferia entre as pessoas gostar de mim ou não.
E eu sempre pensava assim, Deus, mas eu sou uma pessoa boa, eu sou legal, por que que as pessoas, tipo, me tratam desse jeito? E eu entendi que isso tudo que eu passei estava ligado com o propósito hoje, porque quando eu comecei a fotografar, eu falei ontem na palestra, tudo bem se o seu propósito for ganhar dinheiro. Tá ok, você vai trabalhar por isso, desde que seja trabalhar honesto e pensar só no dinheiro, tudo bem. Só que, assim, o meu propósito sempre foi fazer as mulheres se sentirem bem, porque eu não queria que elas passassem por aquilo que eu passei, Uhum. de se sentir mal. Então, assim, eu recebo até hoje mulheres, porque além de mulheres de gestantes, eu faço também ensaios femininos, ensaio de família, só não fico divulgando, mas vem muita mulher com depressão fazer ensaio, própria indicação médica. Então eu entendi que eu precisava passar por tudo aquilo para entender esse sentimento, para entender o meu propósito. O meu propósito sempre foi fazer as mulheres se sentirem bem, fazer as mulheres se sentirem bem. Por isso que tem essa questão que a hora que você me apresentou, que eu falo da cura emocional. Então é muito além do que fotografia. Elas entram dentro desse universo e saem diferente. Elas entram para fazer foto e saem diferentes. E é muito mágico, não tem explicação, assim, tudo o que acontece. É um trabalho muito direcionado para Deus. E é por isso que eu quero, em forma de agradecimento a tudo que Deus faz, que Deus fez, que Deus vem fazendo e o que Deus ainda vai fazer. A minha missão é ajudar as pessoas. Então, seja no workshop, seja numa mentoria, seja entregando uma palavra na internet. Porque assim como quando eu era criança e eu tinha o sonho de fotografar o céu e ver a imagem de Jesus, depois de um tempo eu entendi que não é que Deus anunciava que eu ia ser fotógrafa. Deus anunciava que através da fotografia eu ia levar ele para as pessoas. Então, se você me perguntar hoje, Penélope, qual a sua missão dentro do seu trabalho? É levar Jesus para as pessoas. Seja uma gestante que chega e a gente faz uma oração para o bebê, seja um aluno que não tem mais expectativa de nada e que precisa do trabalho para ter um sustento na família, de uma pessoa que é rejeitada, de uma pessoa que tem depressão. Esse é o intuito. E todas as outras coisas foram sendo uma consequência. Então, eu sou muito, muito grata. Essas pessoas que me ajudaram com o estúdio, não tem explicação a não ser Deus, né? Uhum. Não tem. Então, Deus coloca muitas pessoas especiais no meu caminho. Muito lindo. Não, e você merece. Com Assim certeza. como você, que eu olho nos seus olhos e eu sinto uma coisa muito especial. De Não, já quase verdade. chorei aqui várias vezes. Estou me segurando. Eu não contei essas coisas para ninguém ainda. Tudo isso é muito inédito. E Deus escolheu para quem eu deveria contar, né? No dia que eu deveria contar. Então, também estou muito feliz por isso, viu? Muito obrigada por eu estar aqui, por você ter me escolhido. Ah, eu que agradeço. Poxa, uma honra te receber. A gente não vai conseguir cobrir todas as perguntas, mas ela vai voltar no Rio de Janeiro. De repente eu consigo uma outra agenda com ela para a gente falar mais. Mas eu acho que só o que a gente falou aqui já foi um aulão, assim, para muita gente, pelo menos para mim. Assim, ficou como uma super referência para a gente refletir em qual é realmente o nosso propósito, o que a gente pode fazer de bom para as pessoas. E você é um exemplo lindo do que a gente pode ter no nosso mercado fotográfico, né? Espero que isso possa contagiar as outras pessoas também, para que a gente tenha um mercado melhor, né? Cada vez melhor. Amém. E não duvidava nem um pouco que fosse ser assim tão legal, porque foi uma indicação da Ju, e a Ju também é uma queridona, Sim, assim, demais. que tem um coração grandão, assim, que nem o seu. Então, eu já imaginava que vinha uma pessoa muito legal. Só para fechar, eu queria te pedir para você falar da sua agenda. Onde que o pessoal te encontra, assim, pessoalmente? Porque eu sei que você tem uma legião de fãs e depois eles vão ficar mandando mensagem aqui. Aonde que eu encontro a Penélope? Olha, o próximo encontro vai ser num workshop que eu tenho em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nos dias 20...
A gente vai dia 22, mas o workshop vai acontecer no dia 24. Dia 24 de julho eu vou estar em Passo Fundo. É um workshop com um valor super especial, porque eu estou indo pelo Grupo Fotosul, uma encadernadora incrível que também eu me uni com eles por conta do propósito que eles têm em ajudar outros fotógrafos. Então, eles me levam com um valor especial, né, para as pessoas de lá, né, outras participarem. Depois, eu vou voltar para o Rio de Janeiro. Sim. No começo de setembro, no Infoco. Isso, 5 contando aqui em primeira mão. É verdade. Quem sabe a gente não consegue uma turma para workshop, né, pessoal? Quem sabe se a gente conseguir alguns alunos aí, a gente pode até pensar nisso. Depois eu vou lançar um workshop que eu tô super empolgada em dizer, que é um workshop em comemoração aos 10 anos da minha carreira. E eu escolhi um lugar que, assim, é incrível. É um lugar surreal, é um parque, chama Parque Maeda, é um lugar que tem um jardim japonês, parece que você está em outro país. Lá eu fiz fotos incríveis e a gente vai passar 2 dias lá, então a gente vai dormir lá, a gente vai andar de teleférico, a gente vai brincar, a gente vai ter reunião à noite para falar sobre Deus, sobre esse propósito, que é algo assim, ó, tô toda arrepiada dentro do meu coração, que eu queria fazer dentro do curso. Vai ter muitas fotos incríveis e, assim, são poucas vagas, porque vai ser algo espetacular em comemoração a esses 10 anos. Muito legal. E depois... Onde fica esse parque? Fica em Itu. Então, é dentro de São Paulo, é fácil acesso, as pessoas não vão se preocupar, porque elas vão chegar, já vão se hospedar, vai ter almoço maravilhoso, jantar, a gente vai dormir num lugar maravilhoso, e lá é um sonho, é gigante, é maravilhoso, é uma outra parceria maravilhosa que eu consegui fazer esse evento lá, porque não é possível, né? E com o Henrique de lá, então, assim, incrível, a gente tá contando os dias para chegar esse dia. E depois, o último do ano, acho que é em outubro, em Recife. Que eu vou estar no Recife Image, com uma palestra lá bem legal também. Ah, legal, já ouvi falar deles, todo mundo fala muito massa bem. Também. Muito bom. Então, gente, infelizmente, teremos que encerrar aqui com a Penélope. Queria agradecer ao Boom, nosso patrocinador, e falar, bom, a gente já falou do Infoco, né, 5 e 6 de setembro, e ainda tem as datas do Revolution, que é nosso parceiro também, que eles vão estar... Eu perdi as datas. Evolution é incrível, já palestrei várias vezes nesse congresso, Isaac. Tem um congresso também muito voltado para Deus, um congresso totalmente voltado para o bem-estar do próximo, em ajudar as pessoas que estão lá. Tanto o fotógrafo, gente que nem é fotógrafo também, se vai, já consegue sair de lá transformado. Lindo, 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 vão. É verdade. E ele tem essa energia boa, né? A gente se sente acolhido. Demais. É muito bonito mesmo. E eu fui, eu nem sou da área de newborn, família, e eu me senti tão bem lá. Sim, Depois eu fui falar com ele, falei, caraca, Isaac, realmente é muito acolhedor. Muito, muito mesmo. Então, o Revolution ainda tem data para esse ano em Goiânia, 5 e 6 de agosto, e BH, 1 e 2 de outubro. Então é isso. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau. Até.